Graça e paz, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Uma tarde maravilhosa, uma tarde de bênção que o Senhor nos dá, né? Estamos aqui respirando porque o Senhor nos dá. O Senhor é bom. Às vezes nós esperamos milagres, né? E oramos por milagre, e o milagre da vida. E o milagre de poder respirar. Tudo porque Deus é bom. Aleluia. Vamos cantar e louvar o nosso Deus. Vamos ficar de pé. Todos os povos se exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei, te adorarei. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua misericórdia, a Tua graça, Senhor, que tem nos alcançado, Pai. Nós não merecemos nada, Senhor, mas sabemos que o Senhor é um Deus que cuida de cada um de nós. É um Deus Pai, poderoso, santo. E nós estamos aqui, ó Deus, para Te render toda a honra e toda a glória, Senhor. Porque o Senhor é Deus. E nos enche, e nos capacita, e nos dá sabedoria, Pai, para viver nesse momento, nesse mundo tão difícil, Senhor, tão perverso,
mas a tua graça, Senhor, a tua misericórdia nos sustenta, ó Pai. Para, Senhor, não pecar contra ti, ó Pai. Pedimos a tua misericórdia, venha cada dia. Envia o teu Espírito Santo, Senhor, para que nós possamos estar cheios cada dia mais, ó Deus. Amém. Nós estamos aqui. Estamos aqui, ó Deus. Amém.
certo como eu te falo, importa eu está aqui. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como a vida respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, importa Deus está aqui, aleluia. Tão certo como a vida respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, importa Amém, queridos, glórias a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Obrigados a todos que nos visitam, em especial eu queria agradecer a presença da Andréia, do José Menezes, primeira vez aqui conosco. Muito obrigado pela presença de vocês. E a todos que nos visitam nesta tarde, sejam muito bem-vindos. Pode se sentar, queridos. Mas antes, assim, já sentados mesmo, você só vira para o lado aí, dá um tchauzinho, dá uma boa tarde para quem você aí está perto de você. Glórias a Deus. Eu gostaria de convidar as crianças para poderem ir para as salinhas agora. As crianças têm uma sala especial para vocês estarem lá. E enquanto as crianças estão indo, eu queria convidar o irmão querido para poder estar falando aqui do projeto, de um projeto maravilhoso que vai ter, que a gente está junto como parceiros lá no Brasil. E ele vai trazer aqui um comentário a respeito ali do projeto. Eu fico te devendo mais suporte, se não conseguir baixar o outro. Tá bom? Boa tarde, tudo bem? Não sei ligar. Tá saindo o som? Tá aceso, tá ligado. Oi? Se tá aceso, tá ligado. Talvez tá desligado. Ok, não tem um hábito de estar aqui em cima falando no microfone. Eu acho que algumas pessoas que estão aqui já viram o projeto da outra vez que eu estava aqui no culto. Hoje não deu para passar as fotos aqui, nem o vídeo do projeto que tem lá no Brasil, em Alagoas, na cidade de Maceió, chamado Íris. É um projeto onde atende mais de 200 pessoas, muitas delas são crianças, são órfãos, muitos não têm pai nem mãe. Muitas pessoas que fazem parte daquele projeto são pessoas que são oprimidas pelo tráfico naquela região, que tem muito tráfico. Eu recebo muita foto, muito vídeos pesados, fotos muito feias, com pessoas mortas na frente do projeto, de briga de traficantes. Então, assim, é uma cena horrível. Aquelas crianças crescem, estão expostas, e tem um projeto lá, que é o projeto Íris Global, onde eu conheci um pastor, um rapazinho jovem que foi enviado para Alagoas através de uma outra igreja para fazer um trabalho onde ele tinha toda a situação de estrutura de uma igreja para ele trabalhar financeiramente, de onde ele morar. E ele abandonou aquele projeto quando ele conheceu aquelas crianças daquele projeto, porque ele via que aquelas crianças, como ele manda uma mensagem sempre para mim, quem vai cuidar dessas crianças? Porque ninguém quer, o governo não quer cuidar deles, as pessoas não querem, elas não querem olhar para as crianças. Por quê? Porque dói, né? Quando a gente olha que vê uma criança passando fome, uma criança passando necessidade, revirando um lixo para pegar uma comida estragada para comer, aquilo corta o coração. Mas as pessoas não querem ver, mas também não querem ajudar. Então dão as costas e deixam as pessoas morando no lixão. Isso não é só em Alagoas, né? Porque a gente tem todo mundo aqui, acho que é do Brasil, conhece a situação e a realidade de muitos lugares. Mas aquele projeto está ali.
está plantando semente ali dentro. E essas sementes estão crescendo, estão florescendo. Eu vejo porque eu estou acompanhando esse projeto faz 2 anos. E eu vejo os frutos que está sendo dado ali dentro, como está crescendo. Começou bem pequeno e hoje está se ampliando bastante. E o que eu vejo, que a gente conversa bastante, é porque muitas de nós aqui que trabalhamos aqui no Canadá, a gente não tem tempo, porque às vezes no dia a dia, no corre-corre aqui, de se reunir com o pastor, de ir para as ruas, de fazer um projeto, de alcançar vidas, porque trabalha, se acorda muito cedo, chega tarde em casa, tem filho, tem aquilo, como estava conversando, às vezes não consegue. Mas, como ele fala lá no projeto dele, eles descem ao poço para resgatar as pessoas, mas eles precisam de alguém aqui fora do poço para segurar essa corda. Se não tiver ninguém segurando essa corda, eles vão cair. Eles não vão conseguir continuar esse projeto. Então precisa de alguém para sustentar esse projeto. Eles estão na frente, na linha de combate. Eles precisam de pessoas, de irmãos, como nós, para poder ajudar a financiar, a manter o projeto, para que o projeto não se acabe. Né? O Senhor, muitas vezes aqui na palavra, Ele nos ensina, e Ele mostra, e Ele nos chama a participar com Ele. É como se fosse esse projeto. O Senhor, Ele pede para que a gente participe com Ele da obra. O Deus que eu creio, mesmo Deus que vocês creem, Ele é todo poderoso. Ele criou o universo apenas com a palavra. Ele pode criar alimento para aquelas crianças, Ele pode fazer todas as coisas. Mas Ele criou o homem para que ele andasse com ele no jardim, para conversar com Adão. Então Ele nos chama muitas vezes aqui na palavra para que a gente caminhe com Ele e participe dos projetos, para que a gente faça junto com Ele. Né? A multiplicação do pão que Jesus fez e dos peixes, Ele queria que alguém ofertasse, Ele queria que a gente participasse, que as pessoas dessem o primeiro passo, para que participasse junto com Ele. Então Ele quer muitas vezes que a gente dê o nosso passo, que a gente caminhe junto com Ele. Ele quer que a gente participe com Ele. Eu tenho um filho, acho que muitos aqui também têm, ou já teve, e acompanham o crescimento dos seus filhos. Eu chamo muitas vezes meu filho Murilo para me ajudar numa pequena tarefa. Eu não preciso da ajuda dele, mas eu estou ensinando ele, eu quero que ele caminhe junto comigo para que ele aprenda, para que ele cresça. E muitas vezes eu cresço junto com ele, eu aprendo. Então o Senhor nos chama para a gente caminhar junto com Ele. E naquele tempo passado, os irmãos, como está lá vou ler para vocês aqui, Atos 2, ok, 42. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, e os que repartiam com todos, segundo a sua necessidade de cada um. E perseveravam de comum acordo todos os dias no templo. E partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhe apresentava a cada dia o que iam sendo salvos. Como fala aqui, que os irmãos se reuniam, partiam o pão e juntos iam crescendo, porque o que o irmão fala comigo, que ele relata, como é difícil você chegar para falar de Jesus, falar da palavra com uma pessoa com fome há uma semana sem comer. Ele não vai ouvir, irmão. Ele não vai ouvir. Ele não consegue. Com fome, eu não sei o que é fome, nunca passei, graças a Deus. Mas deve ser difícil. Então, quando você chega e você fala de Jesus, você fala do amor que Jesus tem por ele, que Jesus quer salvar a vida dele, que Jesus quer o melhor para ele. Mas Jesus quer o meu melhor, mas eu não tenho nem o que comer, você não me traz nada. Mas quando você chega com um alimento, você acolhe aquela pessoa, como aquele projeto está lá, que ele já me testemunhou de pessoas de madrugada batendo na porta porque está correndo risco de ser morto, pessoas passando dificuldade, foram abusadas, e o projeto está lá para acolher. Por quê? Porque o nosso Deus, todo momento, Ele está aqui para nos receber, para nos fortalecer, para nos ajudar, para nos acolher.
E é isso que esse projeto está fazendo lá com essas crianças, com essas famílias, acolhendo, apoiando, incentivando. E porque não tem um vídeo aqui para vocês verem, mas a quantidade de crianças que estão sendo alcançadas naquele projeto, se batizando, entregando a vida. E eu vejo menino que tinha 5, 6 anos, hoje eu vejo nos vídeos com 8 anos, louvando a Deus, já tocando instrumento, lá na frente glorificando a Deus, crescendo. Muitos do Brasil, morei muito tempo lá, e as pessoas veem aqueles filhos adolescentes e dizem assim, olha, esse não presta para nada, não vai servir para nada. Mas a oportunidade que teve quando era criança, às vezes, de tentar fazer algo com uma criança, para não se tornar aquilo, nunca fizeram. Só dá as costas e vai embora. Então, o que eu peço a vocês, às vezes o pouco, a gente pensa que não quer ajudar porque é muito pouco, mas o pouco faz muito. $1 por dia para a gente pode não ser nada. Mas se transformar em real e juntar no mês 30, faz uma grande coisa. Dá para fazer um sopão. É muita comida lá e alimenta muita gente. Então, assim, o que vocês puderem fazer para ajudar, né? Serei muito grato, o Senhor é muito grato, que o Senhor possa recompensar vocês grandemente. O projeto continua lá firme e quem puder ajudar e quiser ajudar através da igreja, porque a igreja faria a transferência, e cada transferência que é feita para o Brasil, para eles, a gente paga, pelo menos eu pago $5, né, por transferência. Então, se cada um, por exemplo, eu posso ajudar com 15, já perdeu 5 na transferência, o outro mais 15, mais 5, se for somar, se for 10 pessoas, né, já daria muita comida lá. E a igreja fazendo a transferência por mês já ajuda bastante aquelas pessoas, aquelas crianças. E era isso, pastor, que eu queria deixar para você. E eu posso mais atrás. Amém. Queridos, vamos orar por esse projeto. Eu conheço, assim, nunca fui lá, mas conheço de foto. Já falei com o missionário, o pastor de lá, homem de Deus. Vamos estar orando então por essa frente missionária que Deus abre, né, para a gente poder estar seguindo. Pai querido, glória te damos, graças a Deus pela vida do Clebson, graças a Deus pela vida de todos que estão envolvidos nesse projeto. Louvado seja o seu santo nome. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos presenteia com oportunidades como essa da gente abrir o nosso coração em misericórdia, dando ao Senhor tudo aquilo que o Senhor já nos deu, retribuindo ao Senhor com o nosso tempo, nosso esforço, nossa dedicação e principalmente na obra missionária, ajudando esses irmãos queridos. Tenho certeza absoluta na minha oração que aquilo que você doar não vai fazer falta no final do mês para as tuas contas. Então seja generoso, seja liberal, abra o teu coração e ajude a obra de Deus. Amém. Glórias a Deus. Obrigado, querido, pela oração, viu? Obrigado. Queridos, eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Colossenses. Já deixa aberta aí em Colossenses, no capítulo 3. Colossenses, no capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 1. Amém? Mas antes da gente começar, eu quero te falar algumas coisas. Uma delas é que você que nos visita hoje, a gente está numa série, evoluindo numa série chamada Somente Jesus, uma série de estudo de Colossenses. Tem um vídeo de abertura da série. Eu gostaria que você estivesse vendo o vídeo e abrindo a tua Bíblia em Colossenses, no capítulo 3. Amém. Somente Jesus. Estudo do livro de Colossenses. Eu gostaria que você estivesse me ajudando, prestando atenção em cada detalhe que a gente vai falar hoje.
porque a gente vai conversar um tema que é extremamente importante, chamado Buscar as Coisas do Alto. Uma certa ocasião, quando eu estava no início do meu ministério pastoral, eu tive a oportunidade de ser convidado para um funeral. Uma das primeiras coisas que eu fui convidado enquanto pastor. Já era pastor auxiliar, então pregava aos domingos num culto bem cedo, desafio de todo aquele que começa o ministério pastoral. O culto que a gente fazia era 8 horas da manhã, então você precisa imaginar como que os ministros de louvores ou a banda de louvor chegavam no culto às 6h45 para ensaiar até às 8, né? A gente chegava também lá bem cedo. Mas, diante dessa oportunidade que Deus colocou diante da gente, eu fui convidado, no Rio de Janeiro, para participar de um funeral. Primeira vez que eu ia falar fora da nossa igreja. Um amigo querido que me convidou, e aí eu fui para o funeral. Falei, lógico, a gente pode fazer o funeral, a gente vai estar lá orando pela família. Intercedendo pela família, lógico que a gente pode estar lá. E aí, quando cheguei no funeral, vi que tinha um movimento de japoneses, nada contra, pelo amor de Deus, um movimento de japoneses em frente do local onde eu estava. E eu falei, Jesus amado, o que está acontecendo? Eu não sabia, não conhecia a pessoa que eu ia fazer o funeral, fui a convite de um primo. E quando eu chego lá, eu estou vendo um monte de gente empacotada, cheio de terno, tudo diferente, um monte de japonês, um monte de escritos em japonês. Eu não sabia bolufas do que estava acontecendo. Eu entro. Quando eu entro, vou até o caixão assim, com o morto, algumas coisas em japonês lá, escritas, e o pessoal todo em volta ali, a família em volta. Daqui a pouco, sobe lá, na hora, um ministro, e começa a falar em japonês, e começa a fazer umas rezas em japonês. Eu falei, Jesus amado, onde que eu estou? Eu não sabia exatamente do que estava acontecendo. E eu estava dentro de um funeral, para quem conhece aqui, a igreja messiânica japonesa, chamada, que ministra de Orei, né, chamada messiânica do Japão. E ali eu estava participando, então eu seria o segundo ministro que ia falar, então o pastor, porque a esposa era casada com o morto, que era japonês e era dessa religião, não sei. Pois bem, começa para cá, incenso para lá, balança para aqui, faz as orações em japonês, aquela confusão toda, e depois daquela bate assim, tem aquelas coisinhas todas, e eu sentadinho lá no meu corpo, falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E aí depois Deus colocou no meu coração a seguinte situação, olha, Deus, eu vou abrir uma porta para que você consiga evangelizar dentro desse local. E assim foi. Quando eu levantei então, e o ministro lá me convidou, e depois de todo mundo ter colocado uns paramentos, umas vestimentas e feito umas orações, e aí depois eu então entro e começo a orar e falei com o Espírito Santo de Deus, Deus, olha, fala no meu coração o que é para falar dentro de um funeral de uma igreja messiânica, porque absolutamente eu não sei o que está acontecendo. E aí Deus falou com eles, fala sobre a eternidade, fala sobre o céu, fala buscar as coisas do alto. Fala sobre o céu. E ali então eu comecei a falar do que era a eternidade, do que era o céu para nós cristãos diante daquela comunidade que frequentava uma outra religião. Quando acabou tudo, eles fizeram uma cerimônia lá, pegaram uma caixinha, foram em volta ali na coisa, colocaram uma caixinha em volta do caixão, perto do caixão, depois cobriram com um pano e saíram com aquela caixinha, e a caixinha ficou parada, e depois eles entregaram aquela caixinha, que não tinha nada dentro, para a família. E a família então pegou aquela caixinha, e eu perguntei ao meu primo que tinha me convidado para ser então esse segundo ministro dentro de um funeral japonês da igreja messiânica, e eu perguntei para ele, que caixinha é essa? Que raio de caixinha é essa? E ele falou bem assim, não, é porque a gente tem que cultuar essa caixa, porque aqui tem um espírito desse morto durante 7 dias, depois de uma semana, é que ele vai ser então liberado, que ele vai então ser assunto aos céus ou alguma coisa desse tipo. E aí depois eu falei, Jesus amado, que as palavras que eu tenha dito a respeito do céu possam entrar no coração de alguém. Queridos, eu confesso para vocês que foi uma surpresa tremenda para a minha vida, para o meu início de ministério pastoral.
Quando eu estava saindo de um determinado local, muito bonito, por sinal, cheio de paisagens, depois que eu comecei a verificar e ver que de fato era um cemitério japonês, com aqueles caminhos em pedras, aquelas árvorezinhas bonitas, e quando eu estava saindo então, mais de uma família vieram até mim ali perguntar a respeito de qual que era essa eternidade, de tanto que eu falei. Porque na religião deles, o céu e a eternidade eram coisas completamente diferentes. Queridos, por muitas vezes a gente fala muito pouco nas igrejas a respeito do céu. A gente entende, sabe, conhece, mas a gente discute muito pouco ou fala muito pouco sobre a eternidade. Eu posso até perguntar para vocês: o que é o céu para cada um de vocês? Ou até melhor, quantas vezes que vocês pensam na caminhada de vocês, no dia a dia, na semana, nos meses, em relação à tua eternidade? Quantas vezes que de repente vocês discutem, ou estudam, ou se não conversam, ou oram pelo o céu que está reservado para você como cristão? Eu confesso, queridos, que por muitas vezes eu acredito que muito pouco. Se eu desafiar aqui, talvez todos que estão aqui dentro, muito pouco a gente faz isso. E é engraçado que na palavra de Deus e na Bíblia aparecem 387 versículos falando sobre o céu. 387 versículos falando sobre a eternidade. Mais versículos falando sobre a eternidade e sobre o céu do que falando sobre amor. Não que o amor não seja importante, é um pilar do cristianismo. O amor é o reconhecimento de quem nós somos como fruto daquilo que nós temos no coração em resposta do que Deus já nos deu. Amor, amai-vos uns aos outros e a Deus sobre todas as coisas. Amor é um pilar do cristianismo. Porém, aparecem mais versículos falando sobre a eternidade e sobre o céu, sobre a esperança que nos está guardada no final dos tempos, do que simplesmente sobre o amor, que é tão importante. E é exatamente esse contexto que Colossenses está trazendo para mim e para a tua vida. Buscai as coisas do alto. Buscai as coisas do alto. Deixa eu fazer um contexto aqui, um paralelo rapidamente para quem está nos visitando que talvez não tenha escutado. Colossos, ou essa carta, ou essa epístola de Colossenses. A cidade de Colossenses fica mais ou menos a 160 quilômetros de Éfeso, perto de algumas cidades, Laodiceia, Hierápolis, algumas cidades ali na parte da Ásia Menor. Epáfras, um grande missionário de Deus, foi tocado pelo Espírito Santo. Lá em Atos você escuta falar a respeito de Epáfras, quando ele teve então esse encontro com Paulo. E Epáfras então sai e vai até a cidade de Colossenses e ali funda uma igreja, a igreja de Colossenses. A única igreja que Paulo nunca visitou e Paulo nunca fundou foi a igreja de Colossenses. Nasceu por esse ministro de Cristo, esse missionário, que em Colossenses no capítulo 1, versículo de 7, fala a respeito dele. Aprendestes isto com Epáfras, nosso amado conservo, que por vós é fiel ministro de Cristo. Essa cidade, então, e essa igreja de Colossenses, passava, e eu já trouxe aqui para todos nós, que essa igreja de Colossenses era muito parecida com o nosso tempo, com a nossa igreja, as igrejas de Toronto, que recebem influências de multipartes, de culturas multiculturais, ou recebem influência de todas as partes do mundo. Hoje aqui a gente tem várias e várias nacionalidades ao nosso redor, são nossos vizinhos, com várias culturas, com vários pensamentos, com várias filosofias, com várias religiões. E era exatamente isso que a igreja de Colossenses estava passando. Existiam falsos ensinos que estavam entrando dentro da igreja de Colossenses. E um deles era que Cristo não era Deus. Um deles era diminuindo a divindade de Cristo. Um deles era dizendo que Cristo não era quem realmente ele era. Sabiam da importância do nome, sabiam de Cristo,
mas não davam a ele a divindade, não davam para ele a autoria de Deus. Entre outros e outros ensinos ou falsos ensinos que estavam dentro dessa religião, dessa igreja de Colossenses. É nesse panorama que Paulo então escreve uma carta, uma epístola aos Colossenses. E essa epístola então, ela começa dizendo assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, vamos lá, portanto, se fostes ressuscitados, esse se não é de dúvida, esse se é de portanto. Portanto, como você fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai. E aí algumas versões aí de Bíblia vão estar: dediquem-se às coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta, escondida, juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém? Eu gostaria que você fizesse uma oração junto comigo, mas eu quero desafiar a tua vida, o teu coração agora a fazer uma oração da seguinte forma: Deus, em nome de Jesus, ministra essa palavra no meu coração. Faça a sua oração agora nesse momento. Amém. Pai querido, em nome de Jesus, rendemos glórias ao Senhor e graças, porque sabemos que a palavra, ela não volta vazia. Palavra que já foi lida, essa palavra que traz transformação, essa palavra que traz confronto, essa palavra que traz regozijo, essa palavra que traz alegria, essa palavra, Deus, que ela é viva, que ela vem do Senhor, invada os nossos corações nesta tarde, em nome de Jesus. Amém? A palavra já foi lida, ela já está no teu coração, já foi lançada pelo Espírito Santo. Buscai as coisas do alto. João, no capítulo 10, no versículo 10, fala: as Escrituras Sagradas nos dizem que Satanás veio roubar, matar e destruir. Como muitas vezes, quando a gente escuta falar a respeito desse versículo, a gente pensa, e não é de fato uma inverdade, não é uma mentira a gente pensar assim, mas não é o fundamento de todas as coisas, que Satanás ele veio nos tirar tudo aquilo que é agradável para as nossas vidas. Ele veio roubar, matar e destruir a minha família, o meu emprego, aonde eu ando, as minhas amizades. Ele veio ser, na minha vida, aquele contrário à minha alegria, à minha plenitude, ao meu regozijo, ao meu encontro com Cristo. De fato, não tem nada errado a respeito disso. Mas esse não é o fundamento, esse não é o tema central, esse não é o verdadeiro alvo que Satanás tem para mim e para a tua vida. O que realmente está por trás de colocar na tua vida inconstâncias emocionais ao ponto de você ser balançado com uma notícia ruim, um diagnóstico talvez contrário ao que você estava imaginando, uma notícia com um filho, um problema no emprego, uma tristeza e uma amargura do teu coração. Isso são circunstâncias que Satanás usa para te colocar diante de situações que te tiram o foco de buscar as coisas do alto. Porque ele sabe que a plenitude de todas as coisas existe quando você tem uma intimidade genuína com Cristo, entregando o teu coração a Ele, e nada mais pode afetar o teu caminhar. Com essa intimidade que você tem com Cristo Jesus. Por isso que precisamos olhar sempre para o alto. Porque a própria palavra diz que do alto procede as coisas de Deus. As fontes de rios de água viva geram no nosso coração um inundar da transformação do nosso ser em alegria das águas que fluem do trono de Deus que estão no alto.
Cristo está sentado à direita de Deus Pai, no alto, no céu, olhando para as nossas vidas, nos guiando, nos direcionando, como um verdadeiro Pai. Portanto, precisamos aprender a viver olhando para o alto. E esse texto, então, ele faz uma exortação. Ele faz uma exortação que eu quero lembrar com você. Colossenses no capítulo 3, depois eu vou ler Romanos. Colossenses no capítulo 3, ele fala: se fostes ressuscitado com Cristo, buscai as coisas do alto, pensai nas coisas que estão no alto, porque morrestes para a tua velha vida. E depois que você buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto, você será glorificado no fim, quando o Pai for glorificado em vida. Colossenses capítulo 3 colocam 2 imperativos: buscai e pensai nas coisas do alto, porque fostes ressuscitados. Queridos, vamos lá. Versículo 3, ele fala que Cristo morreu para o mundo, o cristão morreu para o mundo com Cristo. E depois no versículo 1 que a gente acabou de ler, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo. Pois bem, todos nós, na nossa caminhada cristã, somos mortificados para o velho homem. A nossa velha natureza, ela foi colocada naquele madeiro por Cristo Jesus, quando o sangue dele foi derramado na cruz, nos dando a oportunidade de aceitar, na aceitação de Cristo Jesus, professando com a nossa boca, sermos então agora nascidos de novo. Romanos no capítulo 6, no versículo 3, no versículo 4, fala: portanto, vou ler desde o início: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Quando ele fala então em Romanos no capítulo 6, no versículo 8 até o versículo 14, ele fala: assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Porque uma vez que nós somos ressuscitados com Cristo, uma vez que nós já temos uma nova vida em Cristo, nós temos que buscar as coisas do alto. Agora existe aqui um diagrama que eu quero que você veja junto comigo. Porque Colossenses no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 4, ele fala de uma morte. Uma vez que nós morremos com Cristo, ele fala que nós ressuscitamos. A morte, substituição. Cristo, por substituição, a nossa morte, padeceu naquele madeiro e levou todos os pecados com ele. Substituição. Então nós temos agora uma ressurreição com Cristo. Uma vez que Cristo ressuscitou, nós, cristãos, ressuscitamos com Cristo. Identificação. Ele é a imagem, ele é o modelo, ele é o nosso guia de santidade, para que eu e você possamos ressurgir, ressuscitar como um novo homem. Morto, ressuscitado, escondido em Cristo, nós estamos, Colossenses fala. Em Cristo nós somos e temos livre acesso ao Pai. É como se Cristo estivesse na nossa vida. E quando Deus olha para o nosso pecado, Ele já não olha para a nossa própria vida. Ele olha através de uma grande lente maravilhosa que por graça é Cristo Jesus. Então, uma vez que nós temos o realizado, isso tudo já foi feito por graça. Eu e você não precisamos fazer nada para esse merecimento e nem também poderíamos, porque nós somos falhos nos nossos pecados e delitos. É Cristo que por graça me deu e te deu um grande presente. Isso já foi realizado, isso já aconteceu, isso já está feito.
Em cima desse realizado, nós temos uma promessa, nós temos um futuro. Com Cristo em glória, nós seremos manifestados com Ele e viveremos numa cidade celestial na Nova Jerusalém. Agora, no meio desse caminho, existe a obediência. Colossenses capítulo 1, no versículo 3 até o versículo 4. Ele me traz uma certeza do que já foi feito por graça. Ele me dá uma promessa do que está por vir no futuro, na graça, na glória, na maravilhosa ordem de Cristo, num presente sublime que eu e você vamos receber, que está aguardada por nós como herança pelo Espírito Santo de Deus. No meio existe o nosso caminhar de buscar e de pensar nas coisas do alto. Grandes autores já fizeram essa pergunta que eu vou te fazer. E eu gostaria de desafiar a tua vida, porque grandes autores e teólogos já fizeram essa pergunta. Quanto você tem pensado e buscado as coisas do alto? Porque a morte, a ressurreição e você ser escondido em Cristo já foi feito por graça. Só que buscar e pensar nas coisas do alto é um ato manifesto na tua vida de que você realmente está morto, ressuscitado, escondido em Cristo, ou que você está convertido. E essa é uma grande pergunta que eu te faço. É uma grande pergunta que o Espírito Santo de Deus já fez no teu coração há muito tempo atrás, quando você desceu as águas do batismo. Se você realmente é convertido, buscar e pensar nas coisas do alto tem que ser na tua vida uma grande naturalidade. Buscar e pensar nas coisas do alto não tem que ser para você um confronto. Buscar e pensar nas coisas do alto tem que ser para você um regozijo, tem que fazer parte da tua vida, fazer parte da tua nova natureza. Buscar e pensar nas coisas do alto demonstram a sua conversão. Demonstram a sua conversão. Então vem uma grande pergunta: o quanto você tem pensado ou buscado nas coisas do alto, o quanto isso te dá prazer? E você faz essa pesquisa no teu próprio coração para que o Espírito Santo de Deus te responda. Porque se definitivamente essa não é uma prática habitual da tua vida, pode ser que você de fato precise se arrepender e voltar ao primeiro amor e se converter novamente. Se converter novamente não, se converter. Não existe converter novamente. Porque buscar as coisas do alto é o que eu e você temos que fazer como verdadeiros cristãos. Queridos, Mateus, ele fala no capítulo 6, no versículo 19 até o versículo 21. Quanto tempo que a gente tem buscado as coisas de baixo, as coisas dessa terra, não como leis para vós, tesouro algum sobre a terra, aonde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Não perde tempo buscando tesouros na terra. Não como leis para vós, outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu. Olhai para as coisas do alto. Olhai para as coisas do alto. E para encerrar, eu queria estar contando uma história para vocês de uma mulher que em Lucas, no capítulo 13, do versículo 11 até o versículo 13, nos chamam ou nos falam dessa mulher como uma mulher encurvada. Essa é uma história de uma mulher que há 18 anos ela não conseguia olhar para o alto. E a própria palavra diz que essa mulher, ela não tinha uma enfermidade física. Ela tinha, sim, uma influência do mal para que ela não conseguisse olhar para o alto aos 18 anos. Dando para a nossa vida uma característica exatamente do que Colossenses está falando. Olhai para as coisas do alto, buscai as coisas de cima.
E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Essa mulher, ela tem algumas características que eu e você temos em comum. Essa mulher era uma mulher cristã, ou naquela época, uma mulher dita como religiosa. Ela ia à sinagoga constantemente. Essa mulher, ela tinha um hábito constante de buscar refúgio e buscar a sua cura e o seu milagre exatamente onde eu e você vamos todos os domingos, ou sequer outras vezes durante a semana, na igreja. Ela era uma mulher temente a Deus. Essa mulher, ela tinha algo que fazia com que ela não conseguisse olhar para cima há 18 anos, e tem muitas pessoas aqui nesse salão hoje que podem estar passando por problemas existenciais, emocionais, físicos, financeiros, sociais. Eu não sei, mas há muito e muito tempo. Tem pessoas aqui dentro desse salão ou até fora, em outros locais, perto ou próximo da tua própria família ou da tua própria vida, amizades, amigos, que passam por problemas que não conseguem sequer visualizar uma luz no fim do horizonte há vários e vários anos. Essa mulher buscava, então, um tempo, 18 anos. Essa mulher era uma mulher que frequentava a igreja, a sinagoga. Essa mulher tentou de várias formas ser curada. Ela tentou buscar em todos os sentidos da vida que ela podia existir, ter, em todos os socorros que ela poderia encontrar, em todas as pessoas que poderiam levar para ela uma mão de auxílio. Ela tentou em todos os caminhos, como eu e você conhecemos pessoas que tentam através de vários diagnósticos médicos, psicólogos e curandeiros e pastores e padres e eu não sei o que, mas tem várias pessoas que buscam auxílio em tantos lugares e não conseguem, porque de fato não tiveram um encontro com Cristo Jesus. Elas não buscaram as coisas do alto, buscaram somente auxílio nas coisas de baixo. Essa mulher ia na sinagoga, só que ela só procurava auxílio nas coisas de baixo. Versículo 11 diz que ela tentava se endireitar e não conseguia. Queridos, esse texto é um texto que fala aos nossos corações colossenses. Porque fala aqui que o diabo tentava oprimi-la há 18 anos com várias situações. O diabo pode tentar várias situações para oprimir a minha e a tua vida. Ele pode tentar fazer com que circunstâncias do teu caminhar te tirem o foco de você olhar para o alto e buscar as coisas de si. E quando você tem uma conta bancária que você não consegue pagar, te tirando o sossego. E quando você tenta, talvez é um problema de família ou de casamento. E quando você tenta, talvez é um problema com seus próprios filhos. E quando você tenta, existem circunstâncias que são usadas para tentar tirar você do caminho de olhar as coisas do alto. Essa mulher tentava, mas ela era oprimida por Satanás há 18 anos. Agora no versículo 12 e no versículo 13, tudo mudou. Quando ela olhou para o alto, transfigurado na pessoa de Cristo que estava na frente dela. Toda a divindade, todo o alto, todo o céu, manifesto na pessoa de Cristo. Foi no versículo 12 e no versículo 13 aquilo que fez com que ela transformasse a tua vida. Vendo-a, versículo 12 diz: vendo-a, Jesus a chamou dizendo: mulher, você está curada da sua doença. Impondo-lhe Jesus as mãos, ela imediatamente se endireitou
e começou a louvar a Deus. Vocês conseguem imaginar a cena? Eu quero que vocês vejam comigo a cena. Jesus entrando na sinagoga, essa mulher estando lá, 18 anos, buscando uma cura. Naquele tempo, você tocar uma pessoa impura, e ela era manifesta impura para aquela sociedade, porque ela ficava encurvada durante 18 anos. Você tocar uma pessoa impura era completamente contrário a qualquer princípio religioso da época. Mas diz a Escritura que essa mulher, quando chegou na sinagoga, olhando para Jesus, fitando Jesus, então vendo essa mulher, chegou até ela e com um toque, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e começou a louvar a Deus. Com um toque, Jesus pode transformar a tua vida nessa tarde. Com um toque, não precisa muita coisa. Jesus pode fazer com que você mude completamente o foco do seu olhar e comece a olhar para as coisas do alto. Com um toque, a sua vida vai sair daqui hoje à tarde completamente transformada. Agora no versículo 4 de Colossenses do capítulo 3, no versículo 4, meu Deus, isso é lindo. No versículo 4, ele diz que o cristão viverá com Cristo no fim de todos os tempos. Eu e você já temos uma casa pronta. Eu e você já temos um local para habitar. E Apocalipse diz, no capítulo 21, que esse é o melhor local que eu e você poderíamos ter. Não haverá choro, pranto, sofrimento, dor, problema, angústia de alma, coração ferido. Não haverá nada disso, porque eu e você temos uma casa nos esperando. É só você buscar as coisas do alto e Deus vai te dar, em nome de Jesus, tudo aquilo que já está reservado para o teu coração. Existe uma música que eu queria que a gente escutasse e que a gente visse essa música e que você baixasse a tua cabeça agora por poucos minutos. Está aí um videozinho. Escuta essa canção. Essa canção foi feita, por incrível que pareça, não por incrível que pareça, por incrível que pareça, porque a gente tem acesso por um padre, chamado Padre Zezinho. Mas escuta essa música. Fazia tanto tempo Essa música fala do filho que pródigo, não mais te procurava. que deixou de olhar as coisas do alto. Alô, meu Deus, senti saudades. Saiu para buscar na vida tantas E coisas. acabei voltando aqui. Andei por 1000 caminhos e como as andorinhas eu vim fazer meu ninho em tua casa e repousar. Embora eu me Eu queria que no som dessa música você fizesse a sua oração para Cristo, dizendo: Pai, em nome de Jesus, me faça voltar para a casa do Pai, me faça voltar para o primeiro amor, me faça voltar a olhar as coisas do alto. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais. Queridos, tem coisas no teu coração que você precisa colocar para Deus nessa tarde. Alô, meu Deus, Tem coisas que estão tirando o teu foco. Tem coisas que estão tirando o teu sossego. Tem coisas que estão deixando você tão desamparado nas tuas emoções que você não está conseguindo, em nome de Jesus,
a olhar mais para o alto, buscar as coisas de cima. Buscar as coisas de cima, diz a palavra de Deus. Pense nas coisas do alto, porque todas as outras coisas nos serão acrescentadas pela promessa de Cristo. Convencido que este é o meu lugar. Eu não me acostumei nas terras onde andei. 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 Pai querido, glória te damos, Deus, porque hoje o Senhor, através do seu Santo Espírito, fala para a gente voltar para a casa do Pai. O Senhor nos coloca essa tranquilidade nos nossos corações, de que buscando as coisas do alto, pensando nas coisas de cima, nós temos a certeza de que a nossa casa já está garantida pelo Espírito Santo de Deus e reservada como herança para a minha e para a tua vida. Que assim seja, em nome de Jesus.